Olá, você sabia que cerca de 18 milhões de pessoas trabalham no campo hoje em dia no Brasil? Me chamo Marcos Vinícius Nascimento, sou advogado trabalhista e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre um direito do trabalhador rural, que é o adicional noturno, que muitas vezes nem o empregador nem o empregado sabem que existe e como ele funciona. Então me acompanhe aqui nesse vídeo para mais esclarecimentos. É isso mesmo, mesmo atuando em um setor importantíssimo para a economia brasileira, que é considerado como uma das molas propulsoras da economia, os trabalhadores rurais apenas conseguiram ter os direitos equiparados aos trabalhadores urbanos a partir da Constituição de 1988. Os trabalhadores rurais hoje representam quase 20% da população economicamente ativa no país. E esses trabalhadores são classificados de diversas maneiras, que vai variar conforme a atividade que eles exercem e também pelo foco utilizado para analisá-los. Mesmo assim, até alguns anos atrás, nenhum tipo de lei amparava o trabalhador rural. Com o tempo, foi necessária uma reestruturação em volta desse setor que, como foi dito, é importantíssimo para a economia brasileira. Hoje, o trabalhador rural é regulamentado pela Lei 5.889 de 73 e pelo Decreto-Lei 73.626 de 74. A atividade que você desenvolve, bem como a sua remuneração e os seus direitos, também estão previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal. Entre os direitos que o trabalhador rural tem assegurado atualmente no Brasil estão o salário mínimo, o 13º salário, as horas extras, o adicional de insalubridade ou periculosidade, o repouso semanal remunerado, a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, FGTS, férias mais um terço, intervalos intrajornada e interjornada, licença maternidade, licença paternidade, aviso prévio, seguro-desemprego e, dentre outros, o direito ao recebimento do adicional noturno, que é o assunto sobre o qual eu vou aprofundar um pouco mais. E vamos começar entendendo o que é o adicional noturno. Esse é um direito concedido aos trabalhadores que exercem as suas atividades no período da noite e tem como objetivo principal compensar o desgaste natural da troca de horários, quando o trabalhador tem que se ativar no período noturno. Isso porque essas mudanças não alteram somente a rotina, elas também repercutem na saúde do trabalhador. Diversos setores, tanto urbano quanto os rurais, eles incorporaram em sua rotina de trabalho o trabalho noturno, para compensar uma grande demanda de trabalho e também para tornar sua atividade um pouco mais competitiva. Tem empresas que chegam a funcionar 24 horas por dia, então é importante que tenha uma diferenciação do trabalho durante o dia para aquele trabalho que é desempenhado no período noturno. Se é comum na cidade, no meio rural, o trabalho noturno também não deixa de ser uma realidade, especialmente durante o período de safra, quando tem um aumento das demandas de produção. No entanto, muitas vezes o trabalhador rural se engana acreditando que, por ser trabalhador do campo, quando ele atua durante a noite, ele não tem direito de receber nada. Não é bem assim. Esse trabalhador rural que atua no período da noite, ele tem direito garantido de ter uma remuneração diferente das horas que são prestadas nesse trabalho noturno. Então, conheça agora os detalhes sobre esse direito que precisa ser respeitado. Mas antes, vamos entender qual que é o horário que é considerado como trabalho noturno. Para aqueles trabalhadores que atuam na lavoura, o período noturno ele é compreendido entre as 21 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Já aquele trabalhador que atua na pecuária, o horário noturno é considerado das 8 horas de um dia, das 20 horas, aliás, de um dia, até as 4 horas da manhã do dia seguinte. Quanto ao valor do adicional noturno, o percentual de acréscimo é de 25% sobre a remuneração normal. Ou seja, aquela hora de trabalho que você atuar no período noturno, ela tem que ter um acréscimo de 25%.
Então, para saber quanto isso representa na prática, você divide o seu salário básico pelas horas contratuais, que vão ser ali mensais, né? 200 horas ou 220 horas. E na sequência você vai multiplicar o valor da hora normal pelo percentual de 25%, que é o adicional noturno. Parece um pouco complexo, mas vamos ver aqui um exemplo. Se o seu salário base ele é de R$ 2.500 e você cumpre, segundo o seu contrato, 200 horas mensais, você vai pegar esse valor de R$ 2.500, dividir ele por 200 e você vai ter ali o valor da sua hora. Esse valor você vai multiplicar por 25%. No caso aqui desse exemplo, se você dividir R$ 2.500 por 200 horas, você vai ter ali o valor de R$ 12,50. Então, para você chegar ao valor do adicional, você multiplica 12,50 por 25%, que vai dar um valor de R$ 3,12. Esse valor, no exemplo, vai ser o seu adicional noturno por hora trabalhada. Pronto, esse é o valor a mais que você vai receber por hora quando trabalhar à noite. E para saber quanto isso representa no mês, tenha sempre anotado a quantidade de horas que você faz durante o período noturno, que é uma forma de você estar acompanhando esse pagamento junto ao seu empregador. Vamos lá, no caso desse exemplo dado anteriormente. Se você tiver trabalhado 50 horas durante a noite em um mês específico, você multiplica esses 50 por R$ 3,12. O resultado desse exemplo é R$ 156,25, que é o valor que você vai receber a mais se sua situação se encaixar com esse exemplo. Se você trabalha no campo e você não sabe ainda se você é considerado um trabalhador rural, entenda o seguinte: perante a lei, o empregado rural é todo trabalhador, pessoa física, que presta serviço de natureza não eventual, ou seja, tem uma habitualidade, a um empregador que está localizado na zona rural, em meio rural, sob a dependência dele, ou seja, você depende desse empregador de alguma forma, e tem o pagamento de um salário, então mediante uma contraprestação que é considerado seu salário. E a propriedade rural ela pode ser um prédio rústico ou qualquer outra modalidade ali que dê para que você resida no campo e preste o seu serviço lá. O trabalho rural se configura das mais variadas formas, pelo trabalho autônomo, cooperado, contrato de parceria agrária, pecuária, empreitada, o trabalho eventual, dentre muitas outras modalidades de trabalho. Pronto, agora você já sabe que o trabalho rural ele é regido por normas próprias e que diferem daquelas do trabalho urbano. Por esse motivo, é importante que o trabalhador rural conheça e exija os seus direitos, pois os seus serviços são essenciais para o abastecimento do país e os seus direitos devem ser respeitados. Entendeu melhor quais são as regras para o pagamento do adicional noturno para o trabalhador rural? Tem ainda alguma dúvida? Deixe o seu comentário aqui embaixo que nós estamos aqui para te ajudar. Não se esqueça também de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Até o próximo!